Um embromation. Pronto, boa noite. Hoje é dia 26 de maio. Nós estamos começando aí a aula de Direito Penal 4, falando um estudo de caso sobre trabalho escravo. E aí, deu para enganar bem? Deu, não deu, pessoal? Então, vamos lá. Então, o que eu quero falar para vocês a respeito do tema, né? Houve um caso que ocorreu aí, deve ter uns 10 anos aproximadamente, no município de Sapé, lá na zona da Mata da Paraíba, no interior. Algumas meninas, mulheres, né, entre 10 e 16, 17 anos, elas atuavam prestando serviços sexuais. Tinha uma delas que era um pouco mais velha, tinha lá uns 18, 20 anos, ela atendia um telefone, empresários, comerciantes, profissionais liberais lá da região ligavam para ela, pagavam pelo programa de 20 até 100 reais, e eles mandavam o motoboy buscar as meninas na casa, levavam para um motel, para casa, para algum ambiente, e aí lá eles tinham fazer um programa sexual com elas e pagavam esse valor. Parte do valor era dado para a agenciadora, parte para as meninas. Descobriram isso, começaram a investigar, muita gente envolvida. O processo penal, como costuma acontecer aqui no Brasil, não ia para frente. Um procurador do trabalho soube da situação, ele teve uma ideia assim, um pouco diferente, falou, ó, vou ajuizar uma ação indenizatória contra essas pessoas, pedindo o pagamento de salários. Elas não eram profissionais de sexo, elas estão totalmente abandonadas, né? O poder público não está tomando nenhuma providência, elas não têm nada, foram aí vítimas de exploração sexual, vou fazer isso na defesa do interesse delas. E ajuizou uma ação. A Justiça Trabalhista acolheu, o TST, a última instância, né, da Justiça do Trabalho, manteve a decisão, e várias pessoas, então, foram condenadas a indenizar essas meninas, a pagar salários, verbas rescisórias, etc., como se elas fossem empregadas, né? E isso porque foi conhecido como um caso de escravas sexuais. E realmente isso é trabalho escravo no Brasil? Existe trabalho escravo sexual no nosso país? Vamos avançar. Na Índia, há poucos anos também, tem uns 3, 4 anos, a Corte lá superior entendeu que o artigo 23 da Constituição estabeleceu o seguinte: se por acaso alguém está trabalhando recebendo menos do que o salário mínimo, isso é trabalho forçado. Trabalho forçado, na verdade, pessoal, é a tradução, né? Forced labor. Isso aqui é a expressão mundial. No mundo, se você falar trabalho escravo, eles ficam meio assim. Mas se você falar forced labor, eles vão entender. No Brasil, inicialmente, a gente falava muito em trabalho forçado. Mas, com o tempo, eles acharam que melhor seria falar trabalho escravo. Não sei se é porque chama mais atenção, sabe? É mais. Imagine, em pleno século XXI, estamos falando de trabalho escravo. Então, hoje, a denominação corrente é essa. Consta até da Constituição. Tem um artigo lá, é o 243, se eu não me engano, que fala que se por acaso nas propriedades urbanas ou rurais, onde houver plantação de drogas, ou então de substâncias entorpecentes, ou então de exercício de exploração do trabalho escravo, né, essas propriedades serão expropriadas, ou seja, o dono vai perdê-las sem nenhuma indenização. Mas eu pergunto para vocês, será que quem recebe menos de um salário mínimo aqui no Brasil é trabalho escravo? Outra situação. Peço que leiam aqui esse slide. Isso é uma decisão de um tribunal brasileiro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e está falando lá de condições de trabalho, tudo, e ele diz que essas condições, apesar, né, da descrição, são as condições naturais do trabalho rural. É isso mesmo? Não existe trabalho escravo numa situação como essa? Então, assim, vendo esses três cenários, como é que será que a gente pode conceituar o trabalho escravo no Brasil? O que ele seria? Onde é que eu vou encontrar o conceito? Vocês sabem me dizer? Onde que eu encontro o conceito de trabalho escravo? Existe alguma lei que explica? Constituição? O que vocês acham?
Nenhuma ideia? Será que o Código Penal é um bom local onde nós vamos encontrar trabalho escravo? Professor, Oi. o artigo 149 não conceitua trabalho escravo? Exatamente. Então é lá que nós vamos encontrar o conceito. Muito bom. Então, e o conceito de trabalho escravo mudou um pouco. Até 2003, o conceito de trabalho escravo era reduzir alguém à condição análoga de escravo. Ponto. Era um conceito assim meio amplo demais, um pouco abstrato. Era difícil encontrar uma condenação por trabalho escravo, porque o que é reduzir alguém à condição análoga de escravo? E aí, a partir de 2003, eles percebendo essa falha, falaram, vamos fazer uma coisa, vamos especificar em detalhes. Então, hoje é trabalho escravo reduzir alguém à condição análoga de escravo, sujeitando a condições degradantes de trabalho, submetendo a trabalho forçado, sujeitando, né, retendo a pessoa no local do trabalho em razão de dívida, retendo no local de trabalho por outros motivos, e também submetendo essa pessoa a uma jornada exaustiva. Eu vou comentar agora, a partir de agora, cada um desses conceitos para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor de como eles são, né, interpretados, definidos atualmente. Vamos começar, então, por condições degradantes de trabalho. Eu não sei se eu já mencionei aqui, a Clínica de Trabalho Escravo, ela fez pesquisas, e nas pesquisas que ela faz, assim, 95% dos processos criminais no Brasil têm condições degradantes de trabalho. Então, eu afirmar para todo mundo aqui que condição degradante de trabalho é o pilar do trabalho escravo no Brasil, está certo. Se por acaso suprimir isso do Código Penal, nós vamos ter uma redução drástica das situações de trabalho escravo. E o que é uma condição degradante de trabalho? Isso aí são fotos de processos judiciais que eu já julguei. Às vezes é uma atividade urbana, né, um canteiro de obras muito ruim. Às vezes é uma atividade rural. Eu julguei, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Eu fui juiz federal lá em Marabá, no interior do Pará, por 5 anos. E lá eu enfrentei muitas situações como essa. Eu tinha lá mais de 100 processos para julgar. E aí o que normalmente acontecia? Os trabalhadores eram encontrados, eles eram contratados para roçar a juquira. O que é roçar a juquira? É você limpar o pasto para o gado. Às vezes no pasto crescem assim umas pequenas árvores, uns arbustos duros, entendeu? Então é um trabalho meio difícil de arrancar pela raiz isso aí para poder não impedir que o gasto faça o pasto se alimente, né? Então eles dormem às vezes em barracos de lona, às vezes são assim construções muito precárias que eles colocam redes, não costuma ter cama, nada disso. Água potável não costuma ser oferecida. Por isso que eles vão lá onde tem qualquer fonte de água, né? Às vezes eles estão dividindo as águas com os animais, eles vão lá para poder pegar água. Não existe instalação sanitária, se eles quiserem fazer necessidades, é no mato mesmo. É uma vida meio de bicho. A comida eles mesmos preparam, né, com fogões assim improvisados. Essa lata de tinta, por exemplo, aqui, é uma lata com carne acondicionada com banha para poder conservar. Então eles fazem aquilo aí, deixa aí o rancho pronto na hora do almoço, faz um pouco de arroz, pega um pouco dessa carne e come, né? Então assim, isso talvez sejam condições degradantes de trabalho. Num trabalho urbano, esse caso aqui foi uma situação de um prédio construído no Buritis. Nesse prédio, é um prédio todo bonitão, tem lojas, né, um centro comercial embaixo e tal. Talvez ninguém imagine a mão de obra que foi utilizada lá. Mas o Ministério do Trabalho, na época, né, representado pelos auditores fiscais do trabalho, compareceu ao local, viu muitas irregularidades, situações assim, muito precárias de higiene, de saúde. Por exemplo, não sei se dá para ver essa foto aqui no meio, do lado da construção civil. Tá? É um caixote. Então, assim, o trabalhador às vezes está lá trabalhando o dia inteiro, tal, chega à noite, ele dorme dentro de um caixote. Esse caixote aqui, ó, pode ser visto também nessa aqui, ó, tá vendo essa foto aqui de baixo? Ele entra aqui, é quase que não digo um sarcófago, né? Mas assim, é uma urna que ele tem que entrar. Existe uma norma trabalhista, uma resolução, que dá o conceito de condições degradantes. A gente pode, acho que, resumir esse conceito de uma maneira muito simples. É uma situação em que falta tudo. Falta alojamento, falta condições de saúde, de higiene, falta uma alimentação adequada, falta muita coisa. Então, isso são condições degradantes de trabalho.
Tem um julgado da Suprema Corte Americana, é um juiz lá, já aposentado, é coisa antiga, né? O Potter Stewart. Ele chegou, a discussão lá era o que seria pornografia hardcore, né? Aquela pornografia pesada. Ele chegou, estavam discutindo se isso seria uma forma de arte ou se não seria arte, não sei o quê. Tal. Ele chegou no voto dele e falou o seguinte, ó, eu não sei o conceito de pornografia hardcore, mas se você me apresentar um exemplo, uma coisa, eu não vou ter nenhuma dúvida em identificar. Então, acho que condições degradantes é mais ou menos isso. Quando eu julgava os meus processos, eu via a situação lá, eu não tinha muita dúvida de que eram condições degradantes. Olhava outros, falava, não, isso aqui a situação não está tão ruim, não. Isso aqui tá, pode não ser a situação ideal, mas é aceitável. Então, assim, condições degradantes de trabalho é um conceito de ausência, né? Falta muita coisa ao trabalhador. E é a base do trabalho escravo hoje em dia no nosso país. Tá bom? Pessoal, se tiverem perguntas, qualquer coisa, me digam, é só interromper. Vamos avançando. Trabalho forçado é outra modalidade de trabalho escravo. Nós não temos o conceito de trabalho forçado. Então, a gente, né, o Código Penal só fala submeter a trabalho forçado. Nós precisamos ir, então, à Convenção número 29 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, de 1950, se eu não me engano, para saber lá que o trabalho forçado é aquele que é exigido sob a ameaça de uma sanção. Na verdade, é o seguinte, se você não trabalhar, vai sofrer uma represália. É isso, basicamente. Às vezes a pessoa até trabalha voluntariamente, começa trabalhando, né, espontaneamente, mas depois as condições são tão ruins que ela resolve sair. E aí não permitem mais. É um trabalho forçado também. Desses processos que eu julguei acho que quase uns 60 processos lá em Marabá. Quantos casos vocês acham que eu encontrei de trabalho forçado? Em 60 processos. Vocês têm um chute? Podem colocar aí no chat aí um número. Qual que vocês acham que é o percentual de trabalho forçado no Brasil? Assim, professor, eu acho que seriam poucos, é. Aí você falou 5, eu ia falar uns 5 também, entre os 60. Gente, e é mais ou menos por aí. O Fernando está falando, né? Uns 15%, são pouquíssimos. Eu acho que assim, se fosse um caso, eu tive um caso lá que tinha vigilantes armados na fazenda. Parecia um trabalho forçado, entendeu? Mas também não ficou tão claro assim depois que produzimos as provas. Mas sabe por que não tem mais casos de trabalho forçado no país? Alguém tem uma ideia? Por que será? Por que ele não aparece com mais frequência? A foto acho que já dá uma resposta aqui, ó. Falta de denúncia, será que é isso? Não, Fernanda, isso é verdade. Pode acontecer isso, né? O que eles chamam de cifras invisíveis. Às vezes está acontecendo aí o crime o tempo todo, mas não é notificado. Mas eu acho, sabe qual que é a maior razão? E eu estou falando, a foto mostra tudo. É porque essa foto mostra que nós temos um exército muito grande de indigentes no país, né? Realmente, os trabalhadores às vezes não reconhecem isso, mas também acho que mais importante, eles não são obrigados a trabalhar. Não quer trabalhar, pode ir embora, próximo da fila. Quem quer trabalhar aí por um prato de comida? Ah, eu quero. Pronto, então vem cá e vai trabalhar. Às vezes as condições de vida das pessoas são tão ruins que a possibilidade de ter, né, um trabalho em condições muito precárias é cada vez maior. Então, assim, você não precisa obrigar ninguém a trabalhar de graça. Você consegue que ele trabalhe voluntariamente, pagando muito pouco. Compensa, é muito menos trabalhoso. Você não precisa manter vigia armado lá, você não precisa ficar preocupando com o trabalhador que está fugindo, nada disso. Não quer trabalhar, as portas estão abertas. E essa foi sempre a defesa dos fazendeiros. Quando eu julgava lá, falou assim, ó, as porteiras da fazenda ficaram sempre abertas. E era verdade. Nunca eles prenderam, assim, nenhum trabalhador para caracterizar o trabalho forçado. Diga lá, Clarice. Professor, aproveitando isso, eu estava até pensando depois, quando eu estava lendo o caso, que eu fiquei morrendo de dúvida, por causa que existe aquela possibilidade
de se excluir a licitude por causa do consentimento do ofendido. Aí eu fiquei pensando se poderia ser o caso, né? Porque, assim, se for considerar, quase nenhum caso vai ser, então, igual você falou. Aqui, Clarissa, eu não vou responder. Eu vou, na verdade, voltar a essa questão e vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se a gente consegue chegar a uma resposta para essa questão. Tá. Porque, assim, é aceitável, não? Falou, ó, houve o consentimento do trabalhador, ele quis trabalhar, pronto, está resolvido, não há nenhum crime, não é? Mas nós vamos avançar nisso mais um pouquinho. Antes disso, eu queria falar de outra modalidade, a servidão por dívida. Pessoal, é mais ou menos o seguinte, toda a operação dos auditores fiscais, eles encontram assim, um caderninho desse. Aqui, não sei se dá para ver, eu lembro, esse caso é do Ronaldo. O Ronaldo era o trabalhador. Aí tinha lá anotado as coisas dele. Está escrito aqui, ó, pasta Colgate, R$ 2,20. Uma rapadura, R$ 2,00. Duas bolachas, rapadura, bolacha. Esse aí gosta de um doce, né? Vai ficar diabético. Mas, assim, acaba que... como é que funciona essa servidão por dívida, né? Aqui tem um conceito muito bem assim, apresentado, bonitinho, que veio dessa resolução do Ministério do Trabalho. Mas, assim, acho que a situação do peão de trecho mostra mais claramente a situação. O que é um peão de trecho? É o caso aqui nosso do problema, né, do caso. Ele saiu de um estado, foi para o Pará em busca de uma vida melhor, chegou lá sem nenhum tostão, com a mão na frente e outra atrás. Ele chega numa pensão lá e fala aqui, ó, estou precisando de serviço. Aí o dono da pensão diz para ele, ó, provavelmente o fazendeiro, o gato, vai chegar aí daqui a pouco. Pode ficar hospedado aqui aguardando. Ele vai lá, mesmo sem dinheiro, fica hospedado. Passa uns 3, 4 dias, chega lá o gato. O gato é o aliciador, gente. É aquele cara que está recrutando trabalhadores para trabalhar numa fazenda. Aí ele chega lá para um grupo de homens, de trabalhadores, aqui, gente, precisa de 30 homens para fazer o roço da juquira na fazenda tal. Estou pagando R$ 20 por dia. Quem quer ir? Eu. Aí o gato chega para o dono da pensão e fala, ó, esse trabalhador aqui, ele está hospedado aqui há quantos dias? Não, tem 3 dias. Ah, quanto que ele está devendo? R$ 200. Pronto, toma aqui, ó, R$ 200. Anota no caderninho. Chega para o trabalhador e fala, tá vendo aqui, ó, já paguei sua dívida aqui. Sobe aí no caminhão, vamos para a fazenda. Viajam talvez horas para chegar na fazenda. Quando eles chegam lá, aqui, ó, gente, R$ 200 o transporte, viu? Deixa eu anotar aqui. Vocês têm comida? Como é que vocês vão fazer? Não temos comida. Ah, eu forneço a comida para vocês aqui, arroz, feijão, aquela carne com banha, não sei o quê, farofa. Estou anotando aqui o valor, 150 por cabeça. E ferramenta, trouxeram para poder trabalhar? Tem luva, chapéu, vocês querem enxada, foice, não quer não? Então, pode comprar. E isso, gente, o trabalhador é um ser humano, né? Durante assim, um período que ele está trabalhando lá e dormindo no mato, ele precisa, né, às vezes, de uma pasta de dente, ele precisa de um papel higiênico, de um sabonete, ainda que não tenha um banheiro, ele vai lá para o rio, se banhar no rio e passar um sabonete. Então, assim, ele está gastando. E os valores que se cobram costumam ser superiores ao que se paga no comércio normalmente. Só que, às vezes, o comércio é tão longe que ele fica forçado a pagar lá. Quando ele vai começar a trabalhar, dar a primeira enxadada na terra, ele já está devendo mais do que o salário do mês. E aí, às vezes, fica meio que uma bola de neve, entendeu? Ele vai pegando vale, às vezes acontece isso, só me dá um vale para eu mandar para minha família. Não, toma aqui, ó, R$ 200 adiantado. Ele dá um jeito de mandar para a família, aí está devendo. Aí acabou o mês de trabalho, aqui, ó, eu posso ir embora? Não, você está devendo aqui, assim, ó, não, então vou trabalhar mais um mês para pagar. E continua, numa situação dessa. E o problema é esse, as pessoas acham, eu entrevistei, né, fiz um interrogatório de uma vítima dessas, uma vez, eu não me esqueço do caso, que eu falei, por que o senhor não foi embora? A situação lá era ruim, o senhor estava devendo dinheiro lá, não conseguia pagar essa dívida, ele chegava, ô doutor, mas e a questão de honra? Eu combinei com eles, que eles iam me pagar 20 por dia, eu ia pagar essas despesas todas do rancho, das ferramentas e tal, eu estava devendo para eles e não podia ir embora, não. Então, assim, é um conformismo muito grande, sabe, pessoal? Eles aceitam aquela situação de servidão mesmo, muito facilmente, e acham que tem uma obrigação moral de quitar a dívida. Então, assim, são hipóteses que acontecem com a relativa frequência aqui no país. Uma outra situação é quando retém o trabalhador no local de trabalho. Não é prender, gente. Se ele se prender a pessoa, botar uma arma na cabeça dele e tal, isso é trabalho forçado. É de uma maneira mais sutil. Eu já vi casos assim, levou o trabalhador para uma fazenda que a cidade mais próxima está a 150 quilômetros. Nem se ele quiser, ele consegue ir embora.
ele vai depender de um transporte que o fazendeiro forneça. Se o fazendeiro, já de caso pensado, chega e fala assim, não, ó, termina o serviço que eu forneço o transporte. É uma forma de reter a pessoa cerceando o meio de transporte. Outra modalidade é quando mantém uma vigilância ostensiva. Não precisa ser uma vigilância armada, mas, sabe, uma vigilância que inibe o trabalhador de querer sair do local de trabalho. Pode caracterizar o trabalho forçado. E uma coisa que também acontece com mais frequência é quando retém documentos ou objetos pessoais. Se for um estrangeiro, gente, domina a situação. Imagina, vem um boliviano para trabalhar em confecções em São Paulo. O dono da confecção chega e me dá aqui seu passaporte, deixa eu dar uma olhada aqui, vou guardar para você. Pronto, acabou com a vida desse boliviano. Ele não vai ter coragem de sair na rua, ele acha que ele vai ser preso se andar sem documentos, ele não vai poder voltar para o país dele sem passaporte, ele não tem documento nenhum. Então, assim, ele fica lá um fantoche, um instrumento nas mãos do dono da confecção. Então, é uma forma que também se utiliza para manter pessoas no local de trabalho. Então, assim, tudo isso são situações previstas no artigo 149 e nos demais dispositivos, lá no parágrafo 1º, parágrafo 2º desse artigo, ok? Uma última situação que há no 149 é, talvez, a mais problemática, a jornada exaustiva. A Constituição fala, todo trabalhador pode trabalhar 44 horas por semana, são 8 horas por dia, mais 4 horas aos sábados. Então, assim, a nossa jornada normal são 8 horas. Se ele quiser fazer hora extra, pode, no máximo 2 horas por dia. Cada hora extra que ele faz, ela é remunerada com pelo menos 50% a mais. Às vezes vale a pena, né? Tem pessoas que gostam, falam, ó, meu salário, minha hora normal trabalhada é 100. Se eu faço uma hora extra, eu ganho no mínimo 150, então para mim é uma coisa boa. Mas aí eu pergunto para vocês, se por acaso alguém trabalha 8 horas, que é o admitido, mais 2 horas admitido, 10 horas por dia, trabalhar mais do que 10 horas é jornada exaustiva? Caracteriza trabalho escravo? O que vocês acham? E aí nós vamos começar a chegar na pergunta aí da Clarissa a respeito do consentimento. Acho que não, senão todos nós estaríamos praticamente hoje em dia, né? Mas vocês estão trabalhando com o quê? Assim, tem alguma... Especificamente, assim, mas acho que hoje em dia é cada vez mais comum a gente ver esses horários sendo extrapolados, né? Acho que só a questão do horário não seria o suficiente para penalizar isso pelo direito penal, né? Eu fico vendo, assim, realmente, às vezes até estagiários, né? Eu sei de casos, assim, que o escritório de advocacia esfola vivo, né? O estagiário, exige dele uma carga de horária pesadíssima e tal. Então, assim, eu tinha trazido alguns exemplos aí, mas diante dessa resposta, eu acho que vocês vão sempre falar não, né? Por exemplo, esse juiz trabalha 12 horas por dia, mais algumas horas no fim de semana. Isso é trabalho escravo? É jornada exaustiva? Não. Não? E por que não seria? Porque é muito comum, né? É comum, mas será que é o seguinte, às vezes aquela situação comum, assim, que pode virar crime, igual aquela casa de prostituição, eu falei isso, né? Normalmente não se processa ninguém mais por casa de prostituição, mas se resolver processar, costuma-se aceitar, não tem muita... Será que não seria a mesma situação? Ó, o juiz não está falando nada, mas se resolver realmente ele pedir uma indenização contra o Estado, que está submetendo ele a uma condição análoga a escravo. Eu acho que tem um pouco a ver também com o salário, né? Quanto que ele vai receber. Isso é um argumento bom. Ganhando bem, né? Que mal tem, não é isso? Aí pode trabalhar até umas 20 horas, não? Não sei se é bem assim, mas Não. acho que é um fator relevante o salário. Relevante, perfeito. Às vezes vocês não gostam de juiz, né? Então, por isso, vamos pegar um outro exemplo. Médico. Imagine um médico, ele veio lá de um país, de Cuba, recebe 30% do salário apenas, 70% vai para o governo cubano, trabalha numa cidade pequena, estrutura ruim, 11 horas por dia. Isso é trabalho escravo? É jornada exaustiva? O que me dizem? Professor, eu acho que, na verdade, pode ser até cansativo e exaustivo. Eu iria mais para o lado que a Clarissa falou, da voluntariedade, e também acho que falta a questão de se tornar degradante. Tá, bom argumento. Então, você
o seguinte, o salário pesa, né? É uma coisa importante. Outra coisa que pesa é o consentimento, né? Se a pessoa consentiu, a princípio está ok, né? Outra coisa que vocês estão falando, então a jornada exaustiva só vai existir quando associada a condições degradantes. Seria isso ou pode existir sozinho? Eu acho que quando tiver condições degradantes fica mais clara a situação, né? Vamos pegar um terceiro exemplo. Vamos ver aqui essa executiva. Não preste atenção no sorriso dela, não. Mas aqui, ela está trabalhando 14 horas por dia, e-mail 24 horas, viaja toda semana, mal vê os filhos, o marido, não sei o quê, ganha 70 mil por mês. Isso é trabalho escravo? Não, mas eu acho que cabe uma ação em âmbito civil, por exemplo. Mas eu não entendo como trabalho escravo, assim. Tá, e uma ação no âmbito civil, ela requereria o quê, por exemplo? O que ela vai pedir de indenização, não sei. Eu acho que essas 14 horas não necessariamente seriam horas extras remuneradas, assim, igual você falou, ela tem o salário fixo dela, os e-mails 24 horas, acho que ela poderia alegar que exige mais do que ela se comprometeu a fazer. Tá, ok, pode ser isso. Clarissa? Eu acho também que uma coisa que me pega é a questão do reduzir alguém à condição. Porque, assim, acaba que, por exemplo, o juiz, tipo, não tem ninguém reduzindo ele, sabe? No caso da executiva, talvez do médico até. Eu acho que, na verdade, nenhum deles existe, no caso, esse aliciador, essa redução, entendeu? Eu acho que eles estão se colocando nessa posição voluntariamente. Então, assim, chega a ser aquele negócio que eu falei do consentimento, mas eu acho que juntando a questão do tipo de trabalho que eles se colocaram e também a questão das todas as outras condições que não estão presentes, entendeu? Não, isso é verdade. A gente também tem que sempre pensar nisso, né? Nesse caso da executiva, eu acho o seguinte, tem a empresa por trás dela que está explorando, né? Digamos assim. O juiz, a gente pode falar que tem o Estado, né? Imagina assim, o Estado está exigindo dele isso. Pessoal, na prática não tem isso, não. Vocês querem arrumar, deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês querem uma profissão que não trabalha nada, é só vocês serem juízes. Agora, vocês querem uma profissão que trabalha muito, é só vocês também fazer concurso para juiz. Então, assim, depende muito da consciência que você tem. Se você quer ser um juiz que trabalhe, que traga mudanças, que seja uma pessoa útil à sociedade, você vai ter muito trabalho. É tanto processo que tem numa vara, gente, que você tem trabalho 24 horas por dia, se você quiser. Mas, assim, realmente, a cobrança é muito pouca. Tem melhorado um pouquinho, sabe, as corregedorias e tal, mas, assim, o juiz que não quer trabalhar, quer enrolar, infelizmente, eu falo isso, gente, para tudo, viu? Promotor de justiça, advogado, defensor público, tal, qualquer atividade, professor da UFMG, tal, se quiser enrolar, tem muito espaço para isso, né? E as consequências para isso são muito pequenas. Então é o seguinte, vocês falaram então de precisa ter alguém explorando, o salário não pode ser bom, o salário bom, né, assim, já diminui as chances, se tiver o consentimento do trabalhador também, né, já não caracteriza. Eu me lembro a dúvida que eu fiquei quando eu fui julgar os primeiros casos de trabalho escravo lá em Marabá. Eu peguei um trabalhador, né, que eu perguntei para ele, falei assim, aqui, o senhor estava lá sendo submetido a trabalho escravo? Ele chegou, não estava não. Eu falei, não, mas o senhor, a fiscalização, falou, não, é o trabalho normal que eu sempre fiz. Eu falei, não, eu sei, mas o senhor não recebia salário. Não, eles sempre pagam. Eu falei, não, mas como pagam? Não, eu já trabalhei lá antes para eles atrasam, mas eles pagam, o fazendeiro sempre pagou. Eu sei, mas aquelas condições não eram muito boas, eram ruins. Então eu falei, não, é igual a minha casa, eu estou acostumado a viver daquele jeito. E eu ficando assim, meio sem graça, né, sem argumento. Eu cheguei e falei assim, mas ele falou aqui, doutor, e quer saber de uma coisa? Eu não gostei de ter me tirado de lá, não. Eu estava com emprego, estava sustentando minha família, e eles me tiraram, eu fiquei sem emprego. Aí eu cheguei e falei assim, não, aqui, mas quando você é resgatado, a lei prevê que você tem direito a 3 meses de salário mínimo. São 3 salários mínimos que se pagam. Eu falei, não, eu sei, eu recebi isso, mas no 4º mês já não recebi mais, eu fiquei desempregado daí para diante. Eu podia estar continuando trabalhando lá e não estava. Eu falei, gente, então ele não está se considerando um trabalho escravo. É um trabalhador que estava naquelas condições degradantes que eu mencionei, horríveis, sem alojamento, sem instalação sanitária, sem comida adequada, sem nada, não recebendo salário, vamos pagar daqui a pouco, né? Então, assim, ele falou isso.
Depois, um outro processo, eu conversando lá com um empregador, um fazendeiro, eu falei, o senhor estava lá reduzindo os trabalhadores, a condição de escravo? Eu falei, não estava não, doutor. Esses trabalhadores, eles têm vida de princesa. E eu, assim, empaticamente, eu até entendi a versão dele. Ele tinha chegado lá no Pará há 30 anos, era um estado totalmente sem lei, sem governo, sem nada, sem autoridade, resolvia as coisas na bala, no meio da floresta amazônica, pegou malária, enfrentou o pão que o diabo amassou, tinha que desmatar a floresta para poder montar a fazenda dele e tudo. Então, assim, ele penou muito. Dormia em condições péssimas, no meio do mato, tudo, até conseguir formar a terra dele, a fazenda, e prosperar. Então, quando ele falava que os trabalhadores que estavam dormindo no mato, mas assim, ele dava uma comidinha para eles, pagava um salário, alguma coisa, eu falava, isso aqui é vida de princesa. E eu fiquei pensando, falei, gente, se o trabalhador está falando que não é escravo, ele consentiu. O empregador está falando que lá a condição é normal, é aquilo mesmo. Será que tem trabalho escravo mesmo? E aí uma coisa que me ajudou muito foi um livro que eu li, né, do Michael Sandel, né, o Justiça. Ele tem um... O livro não é Justiça que chama? Acho que é. É Justiça? Você não lembra, né? Meu filho não lembra também, não. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ele tem no, né, no YouTube, né? Ele tem um curso online que chama Justiça, mas o livro é esse mesmo também. Que ele começou a fazer algumas questões, que é o seguinte: posso vender um rim? O que vocês acham? Aí ele vai falando assim, ele vai argumentando, posso. Eu tenho 2 rins, se eu ficar sem um rim não tem problema. Se fosse um coração é mais difícil, né? Eu vender meu coração. Outra coisa, eu não posso doar meu rim? Eu posso. Se eu posso doar, eu quero doar mediante remuneração. Então, eu vou querer dinheiro para isso, né? Alguns países, aqui no Brasil é proibido, gente, mas tem alguns países que admitem isso. Então, por exemplo, no Irã, uma vez eu li uma reportagem e fala o seguinte: se você quiser um rim lá na fila normal dos hospitais, acho que pagava $7.000. Se você quer furar a fila, você tem que ir no mercado paralelo. No mercado paralelo variava de $30 a $40.000 na época. Então, assim, por que eu não posso? Eu não posso dar meu consentimento para vender um rim? Eu posso sim, ué. É meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. Vamos adiante. Aí o Michael Sandel vai falando assim: eu não poderia, por exemplo, chamar meu filho de Apple Haddad? Ou então, né, tem a professora Lívia Miralha lá da clínica que trabalha comigo, Coca-Cola Miralha, né? Eu estou fazendo propaganda para as empresas. Eu chego lá para o dono da Apple, né, não é Steve Jobs mais, aqui, me paga R$1.000 por mês para o meu filho, até ele completar 18 anos, aí vocês colocam o nome da Apple no sobrenome dele, vai fazendo propaganda para vocês. Imagina o marketing da Coca-Cola, que coisa boa. O menino está lá na escola, tudo, a professora faz chamada, Coca-Cola, presente. Aí os coleguinhas chegam, nossa, eu vou tomar uma Coca-Cola agora no intervalo, não sei o quê. Olha que bom negócio. E no final das contas, aos 18 anos, ele vai estar cheio do dinheiro. Juntou 18 anos, R$1.000 por mês. O nome não é dele? Normalmente não são vocês que escolhem seus nomes, são os nossos pais. Os pais escolheram em nosso benefício, não? Que mal há chamar alguém com esses nomes? Nenhum. E aí a gente avança. Posso, por exemplo, usar meu corpo como um outdoor? Eu chego lá, né, falo assim, Casas Bahia, eu vou fazer uma tatuagem permanente na minha testa, eu vou sair na rua, bom dia, boa tarde, Casas Bahia te cumprimenta, papapá, me paga aí R$50.000. A Casas Bahia paga, pronto. Comprou um outdoor ambulante. Isso é possível? Eu acho que sim, o corpo não é meu. Eu já vi tatuagens horrorosas, muito pior do que isso. De graça, né? A pessoa ainda paga para fazer essa tatuagem horrorosa. Eu estou ganhando aqui 50 mil, olha que vantagem. E aí o Michael Sandel vai falando no final, chega o seguinte, na realidade, se as respostas para todas essas perguntas são positivas, eu estou falando que o dinheiro compra tudo. E a gente não pode viver numa sociedade onde o dinheiro compra tudo. E aí ele aponta 2 coisas que uma se aplica ao trabalho escravo, eu acho. Ele fala, por uma questão de igualdade ou equanimidade, ou por uma questão de integridade do bem, de não corrompê-lo, a gente não pode vender tudo, não pode mercantilizar tudo na vida. Então vejam vocês, se por acaso eu vou vender o rim, imagine se nós estamos tendo aula presencial aí na Faculdade de Direito, lá no prédio. Eu acho que muito dificilmente um professor da Faculdade de Direito iria vender um rim. Mas eu acho que muito provavelmente as pessoas que dormem lá na rua, embaixo da faculdade, estariam dispostas a vender um rim.
Na verdade, quando a gente institui uma política pública que permite vendas de rins, o que vai acontecer? Nós vamos ter um exército de pessoas ricas querendo comprar rins e um bando de pobres morrendo de fome querendo vender rins. Diga lá, Clarissa. Desculpa ficar falando toda hora, mas Não, claro, fica à vontade, não faz parte. Obrigada. É porque teve acho que faz uns 2 semestres eu fiz uma disciplina na pós, que a gente falava muito sobre essa parte paternalista de direito penal, sabe? Isso. E eu acho que uma discussão que tem a ver aqui com essa é porque a gente discutia muito o que seria o consentimento, o que seria autonomia da vontade, autonomia privada, em relação a essas práticas que o direito penal proíbe. Então, uma das conclusões que a gente chegou é de que, por exemplo, a gente sempre fala sobre consentimento em relação a, por exemplo, ter todos os detalhes da situação explicados, né? No caso, por exemplo, às vezes eles até tinham consciência do que eles estavam indo fazer e tal, sabiam. Só que a gente também tem que considerar que talvez um fator de vulnerabilidade que retira um pouco da capacidade de consentir, talvez seja essa vulnerabilidade social, entendeu? Que, por exemplo, às vezes a pobreza, ela é um fator que retira um pouco de autonomia. E a gente acaba se colocando numa situação degradante, porque a gente acha que está tendo autonomia de decidir estar nessa situação, mas a gente tá nela só porque a gente não tem outros direitos garantidos, entende? Então, a gente não está 100% autônomo ali naquela situação. Ô, Clarice, eu acho que você está certíssima. Acho que o raciocínio é mais ou menos por aí. Não é um critério também, assim, né, muito objetivo, totalmente perfeito à prova de falhas, mas é um dos melhores que eu acredito que tem. Então, por exemplo, essa questão do rim, o que vai acontecer? Eu vou criar um exército, a pessoa que vai... Olha só para vocês terem um caso real que aconteceu em Pernambuco. Em 2003, veio um israelense para o Brasil. Ele arrumou aqui alguns brasileiros, ele começou a fazer um comércio de rins para israelenses. Ele comprava o rim aqui, levava o brasileiro lá para Durban, na África do Sul, o israelense ia para lá também, falavam que eram parentes, eles faziam a cirurgia no hospital em Durban, o brasileiro ganhava acho que $10 mil na época, ou R$10 mil, não me lembro, pelo rim. E aí, né, tipo assim, resolveu a vida de todo mundo. Com o passar do tempo, o preço do rim caiu para $5 mil. Vocês sabem por quê? De 10 mil caiu para 5? Deve ter aumentado a oferta. Muita gente estava oferecendo. A lei do mercado, gente, oferta é procura. Tanta gente querendo vender rim, por quê? Achava que ia ter uma vida melhor com isso. E vocês acham que era alguém, tipo assim, eram pessoas esclarecidas, bem de vida, com profissionais estáveis? Não. Eram pessoas que talvez não tinham que comer no outro dia. Então, elas estavam muito dispostas a vender rins. Então, assim, eu acho que se você tem uma política dessa, você aumenta muito a desigualdade. Então, não deve se permitir uma situação como essa. Por outro lado, em outras situações, eu acho que pode afetar a integridade do bem, vai corromper a essência do bem. O nome, gente, o nome é uma coisa muito pessoal, é um direito da personalidade. Imagina você dar um nome assim pejorativo para uma pessoa, hoje é até proibido, né? Mas imagina você chamar uma pessoa de Coca-Cola, de Apple, isso aí às vezes a pessoa vai carregar esse estigma aí o resto da vida. Então, tipo assim, o Michael Sandel falou, vender nome é fora do comércio. Assim como vender órgão também está fora do comércio. Você usar o corpo para fazer um outdoor, eu acho que é até menos pior, entendeu? Dependendo da situação, acho que até aceitaria, né? Mas a princípio... E aí, onde entra o trabalho escravo nisso? Eu acho o seguinte, entra num ponto nessa situação de igualdade e de vulnerabilidade que a Clarissa mencionou. Eu fico pensando o seguinte, um trabalhador, quando ele aceitou aquele emprego, que ele falou que queria ficar lá, que achou ruim de ter saído do local, ele estava no mesmo poder de barganha que o fazendeiro quando ele decidiu aceitar o emprego? Ou será que aquilo não era, tipo assim, não era uma opção para ele, era o único caminho? Normalmente é o único caminho, pessoal. A pessoa aceita qualquer condição. Eu me lembro de um caso em que o fazendeiro tinha 10 mil cabeças de gado na fazenda. Na época, cada cabeça de gado valia R$1.000. Eu falei, gente, só de boi aqui tem 10 milhões de reais. É muito dinheiro. E os trabalhadores numa situação horrorosa. Aí eu penso o seguinte, quando o fazendeiro negociou o contrato de trabalho com esses trabalhadores, eles estavam lá, tipo assim, não, eu quero 13º, férias, tal. Se eles começassem a fazer alguma exigência, o fazendeiro falou assim, pode ir embora, chama o outro da fila.
Então, assim, a gente acha que tem que olhar muito isso. Qual que é a posição de barganha das pessoas? Quem aceitou, estava numa situação de vulnerabilidade muito grande, dá para falar que nessa situação o consentimento era válido? Aí a gente volta para o caso lá do juiz. O juiz está trabalhando 12 horas por dia. Gente, está bom demais. Ele ganha bem, ele tem curso superior, é um profissional esclarecido, provavelmente está trabalhando porque quer, ele não é obrigado a isso, e ele tomou uma decisão voluntária que eu acho, ele não está numa situação de vulnerabilidade. A executiva que trabalha ganha 70 mil reais por mês. Vocês aceitariam um cargo desse, pessoal? Diga-se de passagem, por curiosidade? Pagando aí 70 mil por mês, tendo que trabalhar 14 horas por dia. Quem que aceita aí? Levanta a mão. É específico de executivo? Não, eu não sei se é executivo, um trabalho. Quem que aceitaria? Deixa eu levantar a minha mão também, porque eu acho que eu aceitaria também, né? Assim, é proporcional. Às vezes você está trabalhando aí como um louco, como estagiário num emprego, tal, ganhando aí, sei lá, 2 mil reais, R$ 1.000. Tem a oportunidade de ganhar 70 mil. Vocês são pessoas esclarecidas, sabem da situação, vão dar muito sangue pelo trabalho, mas vão ganhar muito. Agora, ver um trabalhador rural desse, que dá muito sangue, ganha uma mixaria e não tem muita opção de mudar de profissão. Então, assim, a gente tem que ponderar essas coisas. E acho que esse foi o caminho, sabe, pessoal, que eu entendi. Eu falei, ó, eu para reconhecer o trabalho escravo, numa situação em que o próprio trabalhador fala que não existe escravidão, o que eu tenho que fazer? Eu vou falar. Aí, o que aconteceu? Depois eu comecei a conversar mais com o trabalhador, eu perguntei para ele, eu falei, aqui, você já trabalhou com carteira assinada? Ah, não, nunca. Você já pensou em aposentadoria? Não, não. Você já recebeu férias, 13º? Não, não. Eu falei, a sua visão de mundo, né, do trabalho, tudo está muito limitada. Você só conhece uma realidade muito triste. Se você conhecesse talvez outras realidades, talvez você se recusasse a pegar um emprego como esse, né? E se você tivesse outras opções. Se você não tem, provavelmente vai ser uma vítima de trabalho escravo. Diga lá, gente. Essas mãos levantadas é pergunta ou é que quer ganhar os 70 mil mesmo? Não, é 70 mil mesmo, né? Então tá bom. Stefani, quer dizer alguma coisa? Então vamos seguir. Pessoal, então vamos lá. Então, assim, né, é mais ou menos isso, né, a situação. Uma coisa que aparece com uma certa frequência é quando fala o seguinte, para caracterizar trabalho escravo no Brasil tem que ter privação de liberdade. Na pesquisa que a clínica fez, nós encontramos vários casos nesse sentido. Mas isso, gente, é uma visão meio ultrapassada. O STJ não tem nenhuma decisão que fala isso, sabe? Pelo contrário, ele falou, só de ter condição degradante já é trabalho escravo. Só de ter jornada exaustiva já é trabalho escravo. Vocês até falaram um pouquinho antes, não, se a jornada exaustiva tem condições degradantes, pode caracterizar. Mas, em tese, pessoal, um pode existir independentemente do outro. São figuras autônomas. Nós temos o trabalho escravo com restrição da liberdade, né, quando é o trabalho forçado. Mas, como eu disse para vocês, hoje ele é muito raro. Então, assim, o Supremo não tem, assim, decisão, né? Ele julga lá parlamentares, deputado federal, senador, ele nunca julgou um caso desse de senador, deputado, mas, assim, já recebeu denúncias contra esses parlamentares. E nas denúncias recebidas, né, os votos longos, tal, a maioria do Supremo fala que, não precisa de restringir liberdade de locomoção. Então, hoje no Brasil, se vocês virem alguma decisão falando, só vai haver trabalho escravo se a pessoa estiver presa, não puder sair do trabalho, desconfiem, não é a posição mais adequada a se adotar. Ok? Eu acho que é isso. Vocês têm dúvidas, pessoal, sobre esse conteúdo? Queria começar a falar um pouquinho a respeito do caso, então. Aqui, o plano, no caso, é o seguinte, né? Foi retratada a situação e aí foi pedido que vocês fossem os advogados, né, do fazendeiro. Eu acho que para elaborar uma defesa penal, né, gente, eu não sou advogado, não. Vocês vão ter professores aí que vão saber elaborar uma defesa com muito mais qualidade. Mas eu já vi, acho que, milhares de defesas penais. Uma pequena noção eu tenho. E aí eu digo para vocês o seguinte, tem uma certa ordem. Você primeiro alega preliminares na defesa, depois prejudiciais de mérito e, por fim, o mérito propriamente disso. Deixa eu explicar melhor um pouquinho para vocês em que consiste isso. Preliminar, pessoal, costuma ser uma questão relativa a nulidades, erros formais. Então, chega assim, foi produzida uma prova ilícita, então não admite.
Ah, o juiz ele não podia ter julgado a causa, ele não tem competência, então houve a nulidade. Ah, houve um problema na citação do réu. A citação é quando você, né, vai chamar o réu para vir a juízo se defender, apresentar sua defesa. Então, assim, ele não foi comunicado corretamente, vamos anular o processo. Então, assim, tudo que diz respeito a nulidades, questões formais, a gente alega em primeiro lugar. E aí, gente, existe até uma ordem, os bons advogados seguem essa ordem. A primeira nulidade a ser arguída, por exemplo, é a incompetência. Um juiz incompetente, ele não pode julgar nada, ele só pode declarar que é incompetente, ponto final. Então, por exemplo, é uma causa que tem que tramitar na Justiça Eleitoral, é um crime eleitoral. Foi oferecida uma denúncia na Justiça Federal. Eu não posso, aí pediu para prender o réu, pediu uma diligência, pediu mais não sei o quê, falar aqui, ó, a única coisa que eu vou analisar primeiro é se eu sou competente. Na realidade, eu não sou. Declina a competência para a Justiça Eleitoral. Pronto. É a única coisa que eu posso fazer no processo. Aí depois disso vem impedimento, suspeição, é o caso lá do Sérgio Moro, né? Foi reconhecido lá o impedimento dele, nem sei, foi suspeição, né? Que ele estava suspeito lá para julgar o caso do ex-presidente Lula. E temos outras questões processuais também, que não é a questão de entrar agora, vocês vão ver isso em Direito Processual Penal 1, tá bom? Então, assim, esse é o primeiro momento. Se por acaso a gente não tem nada de preliminar, a gente passa para o outro, ou então a gente já apresenta e mesmo assim passa para o outro. A outra fase é quando vocês alegam prejudiciais de mérito. O que significa isso? Em processo penal são as causas de extinção da punibilidade. Nós vamos achar lá no artigo 107 do Código Penal quais são essas causas. Então, sim, a prescrição, que é a mais comum aqui no Brasil, que ocorre com frequência, o réu, quando morre, eu já tive caso, eu recebi a denúncia, né? Aí mandei citar o réu, tal, aí contratou um advogado, chegou lá, apresentou o atestado de óbito, falei que ele morreu. Falei, morreu, acabou o processo penal. É uma prejudicial, está extinta a punibilidade, arquive-se o processo. Gente, o resultado de uma decisão dessa é como se inocente fosse. Não tem reincidência, não tem nenhuma consequência penal, não tem nada. É como se ele tivesse sido declarado inocente. Se por acaso alegou isso ou não tem nada para alegar nesse momento, passamos para a terceira fase. A terceira fase é o mérito, é que eu vou discutir se é culpado ou inocente. O artigo 386, 386 do Código de Processo Penal, ele traz essas causas de absolvição. Então, assim, eu posso chegar, por exemplo, goleiro Bruno e Elisa Salmúdio, né? Vocês lembram dessa situação, né? Ele chegou e falou assim, que, ó, não houve a morte dela, o fato não existiu. Ela viajou, tal, não sei onde ela se encontra. Aí depois chegou assim, não, pode até ter havido a morte, mas aqui, eu não tenho nenhuma participação. Eu que estava viajando, eu estava no Rio de Janeiro, o crime ocorreu aqui em Belo Horizonte. E aí vai alegando, não, aqui, eu agi em legítima defesa, tal. Então, assim, tem vários tipos. Não se esqueçam, né, gente? A gente tem que pensar nos elementos do crime, fato típico, ilícito e culpável, e também atacar cada um desses itens. Então, aqui, na atipicidade, eu vou chegar e falar assim, ó, aplica-se o princípio da insignificância. E o fato é atípico. Ou então, na causa de exclusão da licitude, que ó, ele agiu no exercício regular de direito. Ele tinha o poder de pegar aquele bem para ele que pertencia a ele. Não foi nenhum furto nem roubo. O bem era próprio. Né? Além de ser uma conduta atípica, né, a gente também pode, talvez, falar que, né, ele exerceu foi um exercício regular do direito. E por aí vai. 80% das absolvições, 80% a 90%, no direito penal, pessoal, é prova insuficiente, esse item 7. Produziu prova, ouviu testemunha, tal, mas aí chega o juiz e fala assim, não tem prova suficiente para concluir com certeza que o réu é culpado. E na dúvida também, pro réu, não é isso? Então, vou absolver. Então, assim, na questão do mérito, tem várias formas de se defender. E aí, gente, eu pergunto para vocês, voltando aqui nesse trio, na defesa a ser apresentada, vocês viram alguma questão preliminar? Quem chegou a ler o caso, quem chegou a procurou estudar assim? Havia alguma questão preliminar, alguma nulidade a ser arguída? Eu acho que não. Então, assim, na realidade tinha, né? Deixa eu falar sobre ela. Aqui, ó. É uma questão seguinte, o trabalho escravo, ele é julgado, se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem de mim. Eu sou juiz federal e eu julguei muitos casos de trabalho escravo. Ou seja, a competência é da Justiça Federal.
Eu, na última aula, falei, como é que eu vou descobrir qual que é a justiça competente? Para saber a justiça competente, eu tenho que ir na Constituição. Para saber o local competente da justiça, eu vou no Código de Processo Penal. Mas aqui eu quero saber, assim, qual que é a justiça competente? O pior é que lá na Constituição, lá fala, ó, crimes contra a organização do trabalho, crimes que afetam o interesse da União, não sei o quê, tal, para atrair a competência federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse recurso, tinha uma disputa muito grande entre justiça estadual e federal. Na verdade, assim, a disputa negativa, né, gente? Ninguém queria julgar esses processos. Uma empurrava para a outra. Ele chegou, botou um ponto final na questão, falou aqui, ó, a competência da Justiça Federal. É um crime que afeta a organização do trabalho, é um filme que afeta os bens mais pessoais do trabalhador, a dignidade, tem que ser julgado na Justiça Federal. Então, a partir daí, competência da Justiça Federal. No nosso caso, o que aconteceu? A ação, a denúncia foi oferecida na Justiça Estadual. Então, o advogado deveria fazer o quê? Preliminarmente, excelência, na minha defesa, eu quero pedir a declaração da incompetência da Justiça Estadual. Na verdade, o Supremo já decidiu, tal, isso aqui é uma causa para ser julgada na Justiça Federal. Tá bom? Então, assim, tem essa questão preliminar. Não tem realmente nenhuma adicional. Vamos passar, então, para aquelas preliminares do mérito. Tinha alguma causa de extinção da punibilidade? Vocês acham que tinha? O que vocês me dizem? A gente pode pensar a morte do ofendido, prescrição, abolício crimes, decadência, tem várias, né? O artigo 107. Na realidade, isso é uma matéria que acho que vocês viram, o Direito Penal 2, não é? Acho que é o 2. Prescrição. Lá nos Estados Unidos, gente, se chama Statute of Limitation. Se a gente falar lá prescription, eles vão achar que você está querendo um remédio, né? Uma prescrição médica. Mas esse caso eu separei por quê? Esse senhor aqui, aos 71 anos de idade, ele foi preso por um crime que ele cometeu quando ele tinha 20 anos. Na realidade, tinham duas menininhas que estavam brincando do lado de fora da casa. Ele, aos 20 anos, chegou perto dessas duas meninas, chamou elas para tomar um sorvete, nem as conhecia. Uma delas falou assim, eu vou lá dentro pegar minhas luvas. Ok. Quando ela voltou, nem ele, nem a amiga dela estavam lá. Foram atrás dele, né, porque a menina indicou, falou, fulano esteve aqui, reconheceu tudo. Ele chegou e falou assim, não, aqui, eu estava viajando no dia, tal, eu encontrei com ela e depois fui viajar, não tive contato nenhum, não. Mostrou uma passagem de trem que ele tinha comprado. Deixaram ele de lado, começaram a investigar, encontraram o corpo da menina, ela foi vítima de violação sexual, mas não encontraram a pessoa. É o que eles chamam lá nos Estados Unidos de cold case, né, os casos frios, que às vezes depois de muitos anos eles são reativados, investigados e se descobre. E isso que foi feito, depois de 50 anos, eu acho que é o caso mais antigo dos Estados Unidos que teve essa reviravolta, né? Conseguiram demonstrar que ele era o agente que cometeu o crime. E aí ele foi condenado, até hoje está lá cumprindo pena. Como é que eles conseguiram condenar? Isso é meio questionável, né, pessoal? Depois de 50 anos, será que tem provas disso? Mas procuraram a menininha que sobreviveu, mostraram para ela a foto dele, falou, não, eu reconheço, é ele mesmo, não sei o quê, depois de 50 anos. Depois foram lá, descobriram uma ex-namorada dele da época, foram lá nela, tal, eu não sei o que aconteceu direito, ela tinha um ticket do trem que ele alegou que tinha utilizado, e esse ticket estava lá intacto, ele não fez a viagem de trem, na verdade. Ele apresentou aquilo como desculpa, mas ele não utilizou o trem, ou seja, ele ficou na cidade. E uma prova que eu acho que foi muito importante, a mãe dele, no leito de morte, quando estava morrendo, falou assim, ai meu Deus, perdoe pelo que meu filho fez, e não sei o quê, papapá, papapá. As pessoas ouviram isso e foi mais um elemento para poder condená-lo. E ele foi condenado. Por que ele consegue ser condenado nos Estados Unidos depois de 50 anos? Porque lá, crimes de sangue não têm prescrição. É uma coisa assim, é interessante. Eu acho que eles não estão errados, não. Porque imagine, quem perdeu um pai, uma mãe, um filho, um parente, por exemplo, vítima de um homicídio, eu acho que não esquece nunca. Né? Mas aqui no Brasil, não, a gente chega e fala assim, não, 20 anos é o prazo do esquecimento. Depois disso, não tem mais, o réu está livre, leve e solto. Lá nos Estados Unidos, não, eles falam assim, isso aí é uma conduta tão grave que isso é inesquecível. A pessoa, ainda que passe aí uma eternidade, ela vai ter que responder por esse ato, que é o mais grave de todos. Nós escolhemos no Brasil tornar imprescritível o racismo, a ação de grupos paramilitares. Né? Então, não sei se o racismo ou
o grupo paramilitar tem tanta gravidade quanto um homicídio, mas, né, cada um faz suas escolhas. A respeito da prescrição, como nós temos prazos prescricionais no Brasil, o que acontece, pessoal? Nós temos que olhar cada um dos crimes. O 149 prescreveu, qual que é a pena dele? A pena é de 2 a 8 anos. Olhando a tabelinha aqui do 109, 2 a 8 anos prescreve em 12. Ah, passou mais de 12 anos? Passou não. Qual que é a pena do 207? Até 3 anos. Até 3 anos prescreve em 8 anos. Passou 8 anos? Não. E o crime do 203, qual que é a pena? A pena é de 2 anos. Entre 1 e 2 anos prescreve em 4. E aí, se eu olhar, o crime ocorreu em maio de 2015. A denúncia foi recebida em setembro de 2019. Passaram-se mais de 4 anos aqui nesse intervalo. Então, houve a prescrição em abstrato em relação ao crime do 203. Então, vai ser ele absolvido. É possível alterar quais crimes têm prescrição por lei ordinária ou precisa de alteração constitucional? Obviamente, eu acho que pode alterar por lei ordinária, sabe? Isso aí não tem uma reserva constitucional. A Constituição, sim, ela quis estabelecer um valor lá, ó, essas situações aqui são importantes. Mas, por exemplo, houve um caso que o Brasil foi condenado lá pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, é isso mesmo. E por trabalho escravo, que o Brasil não apurou o crime, não condenou, não procurou, né, sanar o problema, não indenizou as pessoas, tal. Eles falaram que o crime de trabalho escravo era imprescritível. E aí começou a ter essa discussão. Ah, então o artigo 149, a partir de hoje, vai ser imprescritível? Precisa de mudar a Constituição? Precisa de mudar a lei? Ou basta só a decisão da Corte Interamericana? Mas uma conclusão que se chegou foi essa, que, ó, alterar a Constituição não há necessidade. Isso é uma matéria de lei. A lei pode estabelecer quais crimes, né, podem ser reconhecidos como imprescritíveis. E aí, pessoal, então o 203 ele está prescrito, né? Nós excluímos esse delito. Aí chega assim, tem mais alguma causa de extinção de punibilidade? Eu acho que não. Vamos então entrar no mérito. Como é que eu posso defender meu cliente do artigo 149? Talvez utilizando a jurisprudência que existe, que fala que para sujeitar alguém ao trabalho escravo precisa restringir a liberdade de locomoção. Vocês vão encontrar inúmeras decisões nesse sentido. Já que é para defender, eu não concordo muito não, mas já que vocês estão fazendo o papel de defensor, vamos apresentar o que tem favorável para ele. Outra coisa também, e o 203? Ah, mas peraí, já não reconheceu a prescrição? Precisa falar sobre o 203? Sim. Um bom advogado, gente, ele faz uso do princípio da eventualidade. Ele chega e fala assim, aqui, ó, tem a prescrição do crime 203, explica direitinho. Mas depois ele coloca, mas se por acaso a prescrição não for reconhecida, eu quero falar que não tem comprovação de fraude ou violência para caracterizar o artigo 203. A conduta é atípica. E é uma tese, assim, perfeita, assim, bem... Outra coisa, um argumento que poderia ser utilizado, o artigo 203, ele é subsidiário em relação ao 149. Se eu condenar... Quando alguém pratica o 149, ele está violando mais do que direito trabalhista, né? São violações mais graves ainda. Então, ele é contido, ele está contido no 149. É um crime subsidiário. Então, ele vai ser absorvido pelo 149. É uma matéria de defesa. E o 207? O 207, eu posso chegar e falar assim, mas peraí, o aliciar, foi o que acho que foi dito na última aula, envolve uma intenção maliciosa, tal, não houve essa intenção do agente de, né, prejudicar o trabalhador. Ou então a gente pode chegar e falar assim, não, houve o consentimento do ofendido, ele quis. Ou então nós falamos, não, isso na verdade é uma adequação social. Não é crime hoje no Brasil, quando a pessoa quer ela ser transportada de um local para o outro do território nacional. Então, gente, assim, isso aqui são só exemplos, né? Eu não sei se vocês pensaram em alternativas. O que vocês me dizem? Pensaram em algo diferente disso? Mas a gente tem que, assim, quebrar a cabeça quando vai elaborar uma defesa. Temos que pensar em cada delito, qual que é a defesa que a gente pode apresentar e nos vários aspectos. Tem alguma preliminar relacionada ao artigo 207? Tem alguma causa de extinção de punibilidade do 207? E a matéria de mérito do 207? E sempre lembrando disso, gente, o princípio da eventualidade. Eu posso alegar e falar assim, ó, não houve o crime de homicídio, a pessoa está viva, mas se por acaso aconteceu, não fui eu o autor, eu tenho meu álibi. Mas se por acaso eu fui o autor, eu agi em legítima defesa. Ah, mas se por acaso a legítima defesa não estiver caracterizada, eu agi sob coação moral irresistível.
É lógico que assim, a defesa tem que ser bem elaborada, né, pessoal? Às vezes as teses são tão conflitantes que perde a credibilidade. Mas os bons advogados, eles hoje sabem, né, bem estruturar isso. Pessoal, pensar em alguma coisa além disso que eu falei? Alguma tese defensiva, alguma... Tem a questão também da expropriação, né, que fala lá que tem direito, que seria expropriado a fazenda. E aí tem vários também argumentos de defesa. Você pode falar o princípio da anterioridade, aqui, ó, quando o crime foi praticado, eu acho que ainda não havia emenda constitucional. Ou então outra coisa, não existe regulamentação da emenda constitucional. Isso, na verdade, gente, é uma matéria muito técnica, né? Vocês têm que realmente estudar muito o assunto para poder elaborar uma boa defesa. A intenção aqui não é essa. A intenção é mostrar coisas básicas. É mais ou menos a estrutura da defesa e a preocupação que vocês têm que ter em relação a cada uma das infrações. Sempre pensando na eventualidade. Não acreditem que só alegando a prescrição de um crime está feita a defesa. Não. E no mérito, qual vai ser a tese defensiva? Por mais transparente que uma prescrição possa parecer, às vezes você vai ter um argumento lá que vai afastar a prescrição. E se você não apresentou nenhum outro dado técnico, o seu cliente fica prejudicado. Dúvidas? Pessoal, sexta-feira, no mesmo horário, uma aula sobre redação jurídica. Parece coisa boba assim, mas é uma aula que eu gosto de dar. Eu acho que a gente tem que mudar muito aqui a forma como a gente escreve artigos, faz prova, decisões, sentenças. Então, quem tiver interesse, eu vou entrar em contato com o professor Parentoni, eu vou ver, ele tem aula, né, na sexta-feira. Se por acaso ele consegue fazer um pouquinho mais tarde, senão nós vamos passar por essa mesma questão. Né? Mas, de qualquer maneira, a partir das próximas semanas, eu vou tentar me ajustar. Ok? Pedro, quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Você já passou o contato aqui, não é isso? Está aqui no chat para o pessoal. Está no mudo, Pedro. Estão ouvindo agora? Agora sim. Não, estou reiterando mesmo a mensagem que eu falei, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa sobre o plano de ensino, alguma coisa que queira falar com o senhor, qualquer coisa eventual sobre a matéria, é só isso mesmo. Perfeito, Pedro. Obrigado. E obrigado aí pela presença. Professor, quando os alunos saírem... Como é que é? Queria falar uma coisa com você depois, quando os alunos saírem. Tá. Então... Tá, jóia. Tá bom. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Então, aqui eu vou fazer meio que trabalho escravo. Eu vou aceitar o consentimento de vocês. Quem cala, consente. Então, tá tudo ok. Mas se tiverem alguma dúvida, alguma questão, não deixe de me falar, me chamem no Teams, estou à disposição, tá bom? Espero poder revê-los aí, então, na sexta-feira. Um abraço e até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau, boa noite. Muito obrigada, professor. Boa noite.